meus amigos, meus irmãos e todos aqueles que essa palavra possa alcançar. Eu sou o pastor e professor Hélio Júnior e hoje vamos falar sobre a história dos batistas, sobre a história da Igreja Batista. Um aluno meu me mandou um WhatsApp pedindo para contar essa história porque na igreja dele vai ter concílio para os diáconos. Não só os diáconos, mas todos os seminaristas precisam saber sobre a história da Igreja Batista e outras denominações precisam saber a história das suas denominações e também da sua igreja. Por exemplo, a minha igreja tem 43 anos, faço parte de uma igreja batista, meu pastor presidente é o pastor Volmir, sei a data de fundação, sei qual é a igreja mãe e sei quantos pastores já estiveram lá. E a gente precisa saber dessas histórias. A história da Igreja Batista, ela não vem diretamente de João Batista, muito menos dos Anabatistas, como muitos pensam. A história da Igreja Batista vem lá na Inglaterra, do século XVI, depois da Reforma Protestante. Um sacerdote anglicano chamado John Smith, ele se aprofunda na palavra e entende que pretende mudar. Ele entende que precisa mudar junto com as palavras dos protestantes anteriores. Ele foge para a Holanda, fugindo do rei por causa da opressão, e vai com ele um jovem advogado, Thomas Harry. Chegando na Holanda por volta de 1608, entre 1608 e 1609, eles fundam uma igreja ali com a doutrina dos batistas. E John Smith, ao se aprofundar na palavra, ele vê que o batismo não é mais por aspersão como fazia antigamente, e sim por imersão. Ele batiza praticamente 40 membros ali, se batiza também, e em 1612, John Smith vem a falecer, morre, e Thomas Harry volta para a Inglaterra fundando a primeira igreja batista. A igreja batista cresce, se multiplica, e em duas vertentes se multiplicam. Uma vertente, os gerais, e uma vertente, os particulares. Os gerais, aqueles que acreditavam no livre-arbítrio, e os particulares na predestinação. Não, a Igreja Batista não se divide. Pelo contrário, ela cresce, cresce, cresce. E a perseguição aumenta. Thomas Harry vai para os Estados Unidos. Chegando ali nos Estados Unidos, a Igreja Batista dá uma explosão. Cresce, multiplica, se multiplica, se multiplica. Criando ali no sul dos Estados Unidos, aquela colônia inglesa ali, a primeira convenção, a Convenção Batista do Sul. Deixa uma observação para você, algo de interessante. Aqui no Rio de Janeiro, tem um seminário batista, chamado Seminário Batista do Sul. Um seminário top de linha, onde todos os pastores querem estudar, onde todos os teólogos querem aprender, não só batista, outras denominações, e até mesmo outras religiões querem ir para lá aprender. Mas muitos acham que o Seminário Batista do Sul, aqui do Rio de Janeiro, talvez seja por causa do sul do Brasil, ou de algum outro lugar do Brasil mesmo, do sul. Não. É Seminário Batista do Sul por causa dos batistas do sul dos Estados Unidos. E ali crescendo, 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 um jovem pastor britânico ali nos Estados Unidos, ele resolve fazer praticamente como se fosse hoje uma junta missionários. Talvez que você que foi embaixador do rei, você que é embaixador do rei vai lembrar desse nome, William Carey. Ele forma essa junta missionária e envia missionários para o mundo inteiro, mas seu primeiro alvo é a Índia. E depois da Índia, vários países, inclusive o Brasil. Ele envia para o Brasil uma família de missionário, um casal, mais sua filhinha, chega no Rio de Janeiro. Eles não aguentam ficar por muito tempo no Rio de Janeiro, até mesmo por causa dos costumes católicos e da comunidade portuguesa, que era uma comunidade católica. Esqueci de falar algo para vocês. Quando é fundada a primeira igreja batista na Inglaterra, nos Estados Unidos, em 1639. E aquela igreja lá na Holanda, que foi fundada, que eu comentei para vocês, depois da morte de John Smith, em 1612, a igreja se desfaz. Por isso que Thomas Harry volta para a Inglaterra. E depois de muitos e muitos anos depois, então, vem missionários para o Brasil, e gravem essa data, seminarista, 1871. É fundada a primeira igreja batista no Brasil, em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. E ali, logo depois, tem a segunda igreja batista, também na Redondeza, onde hoje é a cidade de Anápolis.
E mais para frente, lá em Salvador, na Bahia, a primeira igreja batista com visão missionária. E daí vai ser outra aula, e outra aula, e outra aula. Mas então, precisamos saber disso, tá bom, meus alunos? Vocês precisam gravar essas datas, esses nomes. John Smith, percussor. Thomas Helwey, o que fundou a primeira igreja batista. William Carey, o primeiro missionário, o que fundou a junta missionária que guiou os missionários. 1871, a primeira igreja batista no Brasil. E a sua igreja? Qual a data de fundação? Um grande abraço para todos. Espero que essa palavra, essa mini aula, esse resumo, possa agradar a todos vocês.